Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso está aqui na descrição. Vamos falar agora sobre variáveis e constantes. É importante você entender esses dois conceitos para você entender onde que você vai usar o quê, né? Para você ter essa noção de que você vai precisar entender onde você precisa de uma variável e onde você vai precisar de uma constante ali no contexto daquele seu código, porque, claro, isso vai variar muito. Então, tem várias formas, tá, da gente declarar variáveis no Go. Então, eu vou falar sobre todas elas aqui, mas vamos por partes, né? Primeiro, eu quero falar realmente sobre o conceito de variável, né? Então, o que é uma variável no final das contas? É um valor que você vai guardar, né, dentro de um local, dentro ali de um espaço de memória, que ele vai variar. Então, o que isso significa? Que você vai criar ali uma variável. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, eu estou criando uma variável nome, né, que ela é do tipo string. E qual que é o valor dessa variável? Essa variável ainda não tem um valor. Eu só criei, eu só declarei, esse é o termo certo da gente usar. Eu só declarei que eu tô criando aqui uma variável nome do tipo string. Lembra que eu falei, né? Go é uma linguagem tipada, então a gente sempre tem que estipular ali quais são os tipos do que a gente está usando. Então, quando eu uso esse termo aqui, var, que é uma palavra reservada aqui da linguagem Go, quando eu usar essa palavra var, é porque eu estou declarando uma variável. Então, aqui eu estou declarando uma variável com o nome de nome, né? E ela é do tipo string, tá? Então, eu vou até colocar isso aqui. Var mais nome da variável mais tipo. Né? Nesse caso, qual é o tipo dessa variável? String, né? E aí, beleza, essa variável aqui ainda não tem um valor definido, né? Eu só declarei aqui que essa variável existe. Então, como que eu faço para atribuir um valor a essa variável? Eu posso fazer dessa forma. Eu falo aqui que a variável nome está recebendo o valor Bento, né? Bento é o quê? É um string. Então, ele vai aceitar aqui. Se eu tirasse aqui e colocasse 1, repara que ele não aceitaria. Repara que fica com esse erro aqui, ó. Cannot use one, que é o tipo int, ou como uma variável do tipo string. Então, ele não deixa. Como eu já declarei aqui que eu estou criando uma variável nome do tipo string, eu não posso atribuir como valor para a variável nome um inteiro. Eu tenho que sempre definir o que aqui? Uma string, tá? E aí, se eu printar essa variável aqui, vocês vão ver que ela vai vir com o nome Bento. Mas antes disso, eu quero falar sobre esse conceito de variável. Então, o que acontece? O conceito de variável é porque o quê? O valor que essa variável nome ela guarda, ela é variável, ou seja, ela pode mudar. Então, aqui eu atribuí à variável nome o valor Bento, né? Mas se eu depois quiser mudar o valor que essa variável guarda aqui, e na verdade o nome agora vai ser Steph, eu consigo. Então, quando a gente roda esse código aqui, usando, né, GoRun, que é o comando que a gente usa, mais o nome do arquivo que eu estou gerando aqui, vocês vão ver que primeiro, né, eu fiz aqui o print da variável nome e ela estava guardando o valor Bento. Depois, quando eu mudei a atribuição aqui do valor nome e printei, na verdade, essa variável nome aqui já não guarda mais o valor Bento. Agora, ela guarda o valor Steph. Ou seja, ela varia, né? Por que a gente muitas vezes precisa de uma variável? E é, na verdade, o que a gente mais usa, né? Quando a gente está criando um código. Porque a gente não roda, na maioria das vezes, a gente não cria um código para ele rodar uma vez. Então, a gente cria uma variável e ela vai estar dentro ali de uma função, dentro de um loop. E dentro daquele loop, ela pode ter vários valores, né? De acordo com a interação daquele momento, de acordo com os parâmetros que estão sendo passados. Então, por isso que as variáveis são tão usadas, tá? E que elas são variáveis exatamente por isso. Depois a gente vai falar sobre constantes e sobre essa diferença, tá?
E aí, essa é uma forma de você declarar as variáveis no Go. Você fazendo, né, usando o nome aqui, a palavra reservada var, passando o nome da variável, o tipo que você quer, e depois você declarar aqui, você atribuir, na verdade, um valor a essa variável. Outra forma que você pode... aqui é só um outro exemplo, né? Como que você faria para declarar um inteiro, por exemplo. Então, aqui, você usa a palavra reservada var, o nome da variável que você quer e o tipo dessa variável. E agora, se a gente rodar aqui de novo, você vai ver o quê? Que a variável idade guarda o valor 4, que é um inteiro, né? E aí, outra forma da gente declarar variáveis aqui. O Go, ele tem uma coisa chamada inferência de tipos. Então, ele consegue entender se eu estou passando, por exemplo, aqui o Steph entre aspas, que esse A, ele é uma string. Então, se eu rodar aqui novamente... Ué, ele não printou. Porque eu não salvei. Coisas que acontecem, gente, tá vendo? A gente tem que analisar. Pô, rodei, não tá funcionando, não tem erro nenhum aqui no meu código, mas o que aconteceu? É porque eu tirei o comentário e não tinha salvo. Uma coisa legal de vocês saberem, tá? Quando você muda alguma coisa aqui no arquivo e você não salvou, ele fica com essa bolinha, tá vendo? E aí, quando você salva, fica o xizinho. Isso é legal de vocês saberem também, pra vocês irem observando. Então, ó... outra forma de eu declarar é assim. Então, aqui eu não precisei passar, por exemplo, igual eu fiz aqui, que ele é do tipo string. Não. Quando eu faço var A recebe o valor Steph, ele já entende que o A é uma string, porque Go tem essa inferência de tipos. E quando eu printo aqui o valor da minha variável A, eu já consigo, o Go já se entende ali qual é o tipo que eu estou passando. Outra forma que a gente pode fazer é também passar mais de um valor, tá? Conseguir declarar mais de uma variável com o mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui eu quero criar a variável B e a variável C, que são do tipo int. Eu não preciso fazer var b int e depois var c int. Eu não preciso. Se as duas têm o mesmo valor, o Go ele se entende aqui. E aí você fazendo desse jeito, var b, c int, ele entende que o B e o C são inteiros, tá vendo? E aí o que ele vai fazer aqui? Você já tá dizendo para ele quais são os valores. Então aqui o B vai receber o primeiro valor e o C vai receber o segundo valor. Então quando a gente rodar aqui, ó, então a gente pode até printar separado para ficar mais claro, né? Então a gente vai printar o B e o C. Ops. Então, aqui, ó, o B tem o valor de 1 e o C tem o valor de 2. Então, essa é outra forma da gente usar aqui. Agora, aqui é também usando o booleano, né? Então, a gente pode fazer dessa mesma forma. Então, por exemplo, se a gente quisesse usar aqui, né? Aqui a gente sempre vai passar o tipo. Então, eu poderia passar string, inteiro, booleano, float, né? Todos os tipos que a gente falou aqui nessa última aula de tipos. E aí, com booleano, seria a mesma coisa, tá? Se a gente colocar aqui, ele printou, atribuiu aqui a variável D, o valor true, que é um booleano, e quando eu printo, ele já aparece aqui para mim. Eu nem vou usar esse outro exemplo aqui, porque já tá muito... Aquilo ali também vai abranger um outro contexto e pode ficar confuso para vocês. Mas vamos falar aqui sobre esse outro tipo de declaração em Go, tá? Esses aqui, a gente também pode usar, vai funcionar no seu código, tá? Mas vocês vão começar a perceber, conforme a gente for fazendo ali códigos maiores, que vai depender muito do contexto que a gente tá. A gente usa bastante esse tipo aqui, tá? Essa forma de declarar variáveis aqui, quando a gente precisa declarar fora de um escopo e a gente vai ter que atribuir valores depois. Então, isso aqui a gente usa bastante. Mas o que você mais vai ver em Go é esse tipo de declaração aqui, tá? Lembra que eu falei que Go tem essa inferência de tipos? Então, eu não preciso passar, ele deixa a gente fazer essa declaração com esses dois pontos igual. E aí, ele já entende que isso aqui é uma variável, tá vendo? Então, quando eu declaro, ao invés de eu fazer var d bool recebe true, eu não preciso. Se eu fizer desse jeito aqui, botar o nome da minha variável, dois pontos igual, e o valor que eu quero atribuir a ela, ele já vai se entender. Repara que se a gente rodar aqui o código, ele já vai colocar aqui que a string, né, f, a variável f, tem ali dentro dela, tem como valor a string apple. E aí você pode fazer isso com outros tipos também, tá? Então, por exemplo, se você colocar aqui número e colocar aqui 1 e botar para printar um número, você vai ver que ele também vai funcionar,
Tá? Então, ele entende aqui o quê? Que o número é um inteiro. Então, ele tem essa inferência de tipos. Ele consegue entender que, de acordo com o que você está passando ali, ele vai ser um tipo diferente. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 1.2, ele já vai entender que o 1.2 é um float. Né? Se eu passar aqui um true, ele já vai entender que o número que é um booleano. Se eu passar string, ele já vai entender que isso aqui é uma string. Tá? Então, isso aqui é muito usado, na verdade, é a forma que a gente mais usa para declarar variáveis quando a gente está escrevendo códigos em Go, tá? E aí, beleza, Steph, eu vou comentar isso aqui só para não ficar printando muita coisa. Mas, falamos sobre variáveis, né? Ou seja, valores que vão mudar conforme a gente precisa ali no escopo do nosso código. Mas a gente também tem momentos que a gente vai usar as constantes. Por quê? Porque tudo é o contexto que você precisa utilizar. Tem momentos que você quer que aquela variável mude o valor dela, porque faz sentido ali para o escopo do seu código. Mas tem outros momentos que a gente não quer que esses valores mudem, porque esses valores são constantes. Então, algo que a gente quer setar um valor fixo ali no nosso código. Para isso, a gente usa esse tipo constante, né? Então, a gente vai usar, nesse caso aqui, essa palavra variável const, para declarar essa constante. Então, por que isso? Porque vocês vão reparar, lembra que aqui eu falei que, poxa, a gente pode declarar uma variável que é do tipo string, e aqui eu atribuí a variável nome o valor bento. E aí ele, beleza, funciona. Só que depois ele me deixa mudar o valor que essa variável nome, ela abriga, né? Ela guarda. Por quê? Porque isso aqui é uma variável. Quando eu tenho uma constante, como é algo que eu quero que não mude, você vai ver que aqui ele não deixa eu fazer isso. Então, se eu tentar botar aqui, idade Bento recebe 5, não dá. Repara que ele não deixa? Então, ele fala aqui, ó, não pode. Por quê? Porque é uma constante. Você não pode mudar o valor de uma constante. Se eu quiser atribuir outro valor aqui, eu tenho que criar uma outra constante. Então, sei lá, const, foi maiúsculo. Const, idade Bento 2, né? E atribuir aqui o valor 5, digamos assim, ou de fato, mudar para sempre, digamos assim, o valor dessa variável para 5, tá? E aí, quando a gente for fazer o print aqui, o valor dessa variável é 5. Esse 4 tá vindo desse outro cara aqui, né? Mas percebe a diferença? Aqui na variável, essa é a parte mais importante de você entender aqui. Além das formas de você declarar a variável, né? Que você vai utilizar bastante daqui para frente, é importante você entender que, poxa, em uma variável, você tem valores variáveis. Você vai poder mudar o valor daquela variável. Então, você criou a variável nome e você pode ir mudando os valores que essa variável guarda. Na constante, não. Ela vai ter para sempre esse valor aqui, do tipo, o valor que você estipulou aqui para essa constante, tá? E isso aí, como eu falei, tá, gente? Vocês vão sentindo conforme a necessidade do código de vocês. Tem algum valor, tem alguma coisa ali que você não possa mudar de jeito nenhum? Então, ela tem que ser uma constante. Não, esse cara aqui eu quero que ele tenha valores diferentes. Então, ele tem que ser uma variável, tá? E aí, aqui, a gente pode usar qualquer tipo, tá, gente? Não só número. Então, aqui, por exemplo, eu botei aqui o 5 como string. Ele também entende que, ó, a constante idade Bento é do tipo string, né? Mas ele também pode ser, por exemplo, true. Então, aqui ele identificaria o quê? Que é do tipo booleano. E assim por aí vai, tá? O tipo aqui do valor que a gente está passando é o de menos. O Go, ele vai se entender aqui, tá? O importante é essa palavrinha reservada const aqui, para definir que esse idade Bento é o quê? É uma constante, tá? E não uma variável. Essa é a parte mais importante que você tem que levar aqui dessa aula. Então, é legal agora você pegar esses exemplinhos aqui, tá? Pega aqui embaixo do vídeo, vai ter o repositório com esses exemplos, ou então volta aí no vídeo, vai vendo aí, né, como que eu fui fazendo e vai fazendo junto comigo, vai brincando, vai botando aqui vários retornos, né, nas variáveis, vai fazendo essa declaração de inferência, essa declaração curta aqui, né, do Go para você declarar suas variáveis, vai brincando com isso aí para você ir pegando o jeito, beleza? E até a próxima aula.